Ô, vem cá. Você percebeu que desde o início do programa nós estamos aqui trazendo as primeiras informações desse caso que aconteceu em São Paulo, capital, do jovem de 23 anos que morreu depois de ser baleado durante um assalto registrado por lá. O rapaz que morava em Uberlândia passava as férias na capital paulista quando foi ferido no peito e no braço e não resistiu aos ferimentos. Olha a imagem gravada pelas câmeras de segurança de um estabelecimento ou de um prédio, né? Vocês estão vendo aí, gente? À sua esquerda, a foto do jovem de 23 anos vítima desse crime e à sua direita, o flagrante. O jovem estava com o namorado, estava chegando ali no apartamento, no imóvel, e de repente vocês vão perceber que o criminoso, o bandido que já estava ali os aguardando ou esperando uma vítima, ele desce da moto e vai em direção aos dois. E aí ele anuncia o assalto. Vamos mostrar em detalhes, olha lá. Ó. Vai lá e aí de repente começa uma discussão, o outro criminoso se aproxima e aí os tiros são dados. Deixa eu chamar aqui a nossa querida repórter Débora Pérez, que vai ajudar a gente a entender essa história, essa lamentável história que aconteceu na capital de São Paulo. E isso reflete aqui em Uberlândia, porque o rapaz era daqui. E aí está todo mundo entristecido com essa história, com essa situação, e a gente vai saber agora o que a investigação conta, não é, Débora? Vai lá, conta pra gente que situação é essa, quais são os detalhes do boletim de ocorrência da polícia da capital paulista. Exatamente, Júnior. Caso muito triste, uma tragédia que aconteceu com esse jovem de 23 anos, com esse uberlandense que estava em São Paulo, passando férias, então, com um namorado. Eles já estavam lá há alguns dias, a gente soube, a partir do momento em que a gente soube de toda essa história, a gente já começou a acompanhar de perto todo esse trabalho que está sendo feito pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, compartilhando também informações com a família, que está em busca também, de mais detalhes para entender exatamente o que aconteceu. Foi um caso que assustou e muito, não só aqui todos os uberlandenses, mas também a família desse jovem, Jovem esse que foi aproveitar ali alguns dias na capital, lá em São Paulo, foi aproveitar então na companhia também do namorado e infelizmente passou então por esses momentos de tensão e um deles então infelizmente morreu. Ó, a Débora tá aí ao vivo comigo. Vem cá, Pelé, vamos mostrar o vídeo aqui. Pode restabelecer o sinal, pode ficar aí, Débora, rapidinho aqui. Coloca na tela aqui o vídeo, Pelé. Pode encher a tela, ó lá, ó. Presta atenção que o casal tá chegando, ó lá. Eles vão em direção ao imóvel. De repente, você vai perceber no vídeo que o bandido tá lá. Olha, ele desce da moto quando ele percebe as vítimas, aí o criminoso vai pra cima. Vai vendo no vídeo. Vai pra cima, anuncia o assalto. De repente, um segundo criminoso aparece, que é esse cara aí de capacete, e ele já chega atirando, são 2 disparos. É nesse momento que a vítima cai e os criminosos fogem do local. Esse vídeo ele é muito importante porque mostra a dinâmica do crime. E pelo que a polícia contou, hein, Débora? Parece que os bandidos, além de querer o celular da vítima, desse rapaz, queriam também ter acesso ao aparelho. E tudo indica, ou eles queriam transferências bancárias, ou vai lá saber o que mais, porque pelo menos essa é a suspeita da polícia nesse sentido. Por isso que houve essa confusão, essa reação das vítimas naquele momento, né? Exatamente, Júnior. A gente teve acesso ao boletim de ocorrência que conta um pouco mais dos detalhes em relação a essa ação que aconteceu lá em São Paulo. Lembrando que tudo isso aconteceu em uma das regiões mais movimentadas de São Paulo, em uma região nobre também, lá na zona oeste de São Paulo, lá no bairro Pinheiro. Tudo isso, então, foi acompanhado também por câmeras de segurança, câmeras essas que já estão ali à disposição da Polícia Militar, agora nesse trabalho de identificação dessas pessoas envolvidas. Segundo as informações que a gente recebeu, então, esse casal saía do hotel em que eles estavam hospedados, lá no bairro Pinheiros, eles estavam ali indo para um passeio e foram abordados na rua por um motociclista que rapidamente já anunciou, então, ali, portanto, esse assalto. Esse bandido, ele estava utilizando uma arma de fogo para intimidar, então, esses 2 jovens. Ele obrigou esses 2 rapazes a entregarem os celulares, mas de acordo com o registro do boletim de ocorrência, o casal não quis passar as senhas ali do celular e foi a partir dessa ação que aí o bandido ficou um pouco mais enfurecido e partiu, então, para a agressão. Eles começaram, então, a brigar ali no meio da rua. Foi uma ação monitorada também por outras pessoas que estavam acompanhando um pouco mais de perto essa movimentação e a
partir disso surge a participação de um segundo motociclista na imagem. Esse segundo motociclista, ele já chega, analisa a situação e realiza então, portanto, esse disparo que acaba atingindo ali o Vitor Rocha Silva, um jovem de 23 anos que morreu então vítima desse disparo. O Vitor, ele foi socorrido por uma equipe dos bombeiros, ele apresentava um ferimento de bala no peito e também no braço. Ele foi encaminhado até o hospital de clínicas ali mais próximo, mas infelizmente morreu dentro da viatura. O namorado do Vitor, ele não teve nenhuma complicação, ele estava bem, estava muito abalado com toda a situação, mas conseguiu ali pelo menos ser atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, conseguiu repassar todas as informações e acompanhou de perto também esse trabalho que estava sendo feito pelos militares para socorrer essa vítima, esse jovem de 23 anos, então, que foi vítima desses disparos de uma arma de fogo. Então a gente tem a participação de pelo menos 2 bandidos nessa ação. O primeiro, que já chegou ali acompanhando os movimentos desses 2 jovens, já chegou anunciando o assalto, rapidamente já obrigou que eles repassassem então os celulares, mas acabou se envolvendo nessa situação violenta porque, segundo o boletim de ocorrência, os 2 rapazes não queriam então, portanto, passar ali as senhas desses aplicativos, as senhas também para que possivelmente esses bandidos pudessem fazer movimentações financeiras, tendo acesso então a esses aparelhos. A Polícia Militar já conseguiu acesso a essas câmeras de monitoramento, câmeras que a gente exibe aqui também na tela do Fala Povo. A gente está acompanhando de perto todo esse processo de investigação, falando agora um pouco mais dessa vítima. A gente está falando de um jovem de 23 anos que se formou aqui na UFO, ele era formado em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Berlândia. A instituição, inclusive, publicou uma nota de pesar sobre a morte desse ex-aluno, lamentando muito todo esse ocorrido. Falando agora e repassando mais informações em relação ao velório. O corpo do jovem ainda está no IML de São Paulo, vai passar por exames. Até o momento não temos previsão para essa liberação, segundo o boletim de ocorrência. Então, toda essa movimentação aconteceu nessa região nobre ali da cidade de São Paulo. Caso que, claro, chama muita atenção por ser um berlandense que estava passando férias, que estava aproveitando ali o que tem de melhor, no nosso país. Com certeza São Paulo a gente sempre olha para lá com um motivo de muito entretenimento, então eu tenho certeza que era isso que esses 2 jovens estavam buscando por lá, passar então por esses dias aproveitando um pouco mais e infelizmente eles foram vítimas dessa ação muito violenta. A gente também tem uma reportagem que foi produzida pela Record São Paulo, reportagem que com certeza vai trazer mais detalhes para que a gente consiga acompanhar de perto também esse trabalho que vai ser feito agora de investigação para entender exatamente quais foram os passos e o que levou a essa morte. A gente confere agora mais detalhes. O circuito de segurança registrou o momento que Vitor Rocha Silva está caminhando pela calçada, junto com um companheiro. Perceba que um homem que está numa moto segue os 2 e um outro mais à frente se aproxima das vítimas. Armados, os homens pediram celulares, mas queriam as senhas dos aparelhos e é neste momento que começa uma briga. As vítimas partem para cima dos criminosos, mas um deles saca uma arma e atira 2 vezes. Um dos celulares é levado e, na sequência, os suspeitos fogem nas motos. Imagens feitas por pessoas que passavam pela rua que fica em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, mostram o resgate de Vitor Rocha Silva. O jovem de 23 anos estava na capital apenas um dia. Ele é morador de Uberlândia, em Minas Gerais. A fita para a preservação da cena do crime ainda continua aqui, porque bem ao fundo foi o ponto em que o Vitor, com o companheiro, eles foram abordados pelos criminosos, onde esse assalto foi anunciado. Eles estavam caminhando pela calçada, seguiriam até uma padaria, onde iriam almoçar. Essa padaria fica aqui nas proximidades. Os tiros que foram feitos atingiram a região do tórax e também o antebraço da vítima. Foram feitos bem nesse ponto aqui da calçada. O Vitor veio correndo e caiu nessa área para aguardar o socorro. A equipe do SAMU chegou e analisou esse quadro clínico. Viu que o Vitor, esse jovem de 23 anos, precisaria ser encaminhado até o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Mas, infelizmente, quando chegaram na unidade, a morte do rapaz foi confirmada. Edinalda conta que os assaltos na rua são frequentes e que foram várias as tentativas de tentar solucionar o problema. Na porta do meu prédio sempre tem assalto, a gente denuncia, fala para a polícia, a comunidade aqui tem a Associação de Amigos do Bairro, falam isso e nunca ninguém fez nada. Só estavam esperando acontecer isso, para agora a polícia começar a andar pelo bairro. Mas não vai adiantar.
Se não tomar uma atitude mais drástica, não vai adiantar. Eduardo é outro morador que sabe do perigo que é caminhar pela região. Os passeios com cachorro são acompanhados da atenção. Nesse último ano está uma loucura, é praticamente todo dia. A gente está abandonado aqui, a gente já ligou para a polícia. Agora mesmo está rolando um abaixo-assinado, tem mais de 500 assinaturas já que a ANJA, que é a associação aqui da rua, está fazendo. Mas os caras vêm aqui, fazem reunião no condomínio, mas a patrulha mesmo não tem, sabe? A polícia mesmo aqui em cima não tem. O corpo de Vitor foi encaminhado para o ML e aguarda a liberação para a família levá-lo à sua cidade natal, onde ocorrerá velório e sepultamento. E nós estamos repercutindo esse caso aqui na nossa cidade porque o Vitor era de Uberlândia, era formado em relações internacionais, trabalhava na área da tecnologia e estava em São Paulo, estava viajando com o namorado, estavam voltando de uma padaria e aí quando eles chegam lá no imóvel, eles são surpreendidos por esses bandidos armados. Vocês perceberam muito bem que os caras estavam seguindo essas vítimas. E isso tem acontecido muito em São Paulo. Para você que acompanha a programação da Record, sobretudo Cidade Alerta à tarde, o Cidade Alerta mostra muito esse tipo de comportamento de bandido. Outro dia foi um delegado da Polícia Civil que acabou virando vítima desse tipo de bandido. Os caras estão de moto, se passam ali por entregadores, usam aquelas motos que tem aquela carga atrás, sabe como é que é? E estão de mochila, eles têm feito isso demais. Isso aí é uma quadrilha organizada que tem atacado as pessoas em São Paulo. Essa cena é lamentável, né? O primeiro criminoso faz a primeira abordagem ali para pegar o celular e depois ele tenta obrigar as vítimas a liberarem a senha. E as pessoas podem falar assim, por que não entregou, por que reagiu? Gente, não dá para a gente julgar a vítima nesse sentido, não dá. Eu estou acompanhando comentários nas redes sociais, aqui no YouTube, também no nosso Zap do Povo, não dá para a gente julgar o comportamento. A orientação da polícia é para não reagir, mas no momento ali o sentimento da pessoa, a revolta da pessoa é tão grande e infelizmente o errado nessa história não é a vítima, são esses vagabundos sacanas que tiraram a vítima desse trabalhador, desse rapaz de apenas 23 anos. Olha que cena triste. É um momento da fuga em que ele leva o tiro no peito, também no braço e cai. E aí o namorado corre para socorrê-lo. A polícia é acionada, corpo de bombeiros é acionado. E, infelizmente, isso em São Paulo é rotina. Do mesmo jeito que a gente está mostrando aqui furto de fio, invasão à residência, coisa e tal, e às vezes a gente se depara com uma situação como essa, lá em São Paulo, infelizmente, isso tem virado rotina. Sabe por quê? Porque eu tive acesso a um dado aqui que no primeiro semestre do ano passado, o crime de latrocínio aumentou 30% em São Paulo, registro dados da própria Segurança Pública e de especialistas. E isso só vem aumentando, mais de 160 pessoas morreram dessa forma que você está vendo aí. É lamentável e muito triste. E isso sem contar a subnotificação, você sabe muito bem como é que é dado de segurança pública. Agora, um jovem desse aqui, trabalhador, estava na capital se divertindo, passando a temporada com o namorado e de repente vira alvo de criminoso. Bandidos armados, assaltantes. E as pessoas vão comentando aqui. Só ladrão tem vantagem no Brasil. É difícil, ladrão demais. Bom dia a todos. Júnior, a situação é triste. Infelizmente é isso que nós estamos vivendo no nosso país. E tem outros que comentam, a cervejinha. Aí você pode achar bobagem, mas esse tipo de discurso de político fortalece a criminalidade. É triste mesmo, pode comentar, gente. Políticos fazem comentários ridículos de todos os lados, que fortalece a criminalidade, fortalece bandido, fortalece a milícia também. Então esse tipo de discurso também credencia esse tipo de ação criminosa. E a gente fica triste porque as pessoas vão morrendo, a nossa segurança pública não melhora e a partir de agora nos cabe a lamentar e cobrar justiça e investigação. Vem cá. Você sabe muito bem que a polícia já foi lá, o registro do boletim de ocorrência foi feito, as buscas iniciaram para tentar identificar esses bandidos e agora o que acontece? O corpo do rapaz está no IML em São Paulo. Agora cedo mesmo, eu pedi até a nossa produção para ligar de novo, para a gente saber como é que está a atualização por lá, que hora que eles vão liberar esse corpo, se esse corpo vai ser trazido para cá e como isso vai acontecer. Coloca o nosso Zap na tela, eu quero conversar com a família desse rapaz, com os amigos, você que estudou com ele, você que trabalhou com ele, você que conhece esse rapaz, nós queremos contar a história dele aqui e fazer as homenagens necessárias a você que está me assistindo e tem a vontade de se manifestar, de falar, a família dele também, a gente sabe que está num momento difícil, é muita burocracia a partir de agora. O triste é isso, a família ainda tem que lidar com esse tipo de situação, né? Tem a questão
do traslado do corpo, a questão da investigação, a polícia vai ouvir muita gente, a investigação já foi aberta, mas a gente quer colocar aqui o nosso jornalismo à disposição de vocês para prestar as homenagens e também nos ajudar a entender um pouco mais, contar a história dele. E o que nos resta agora é isso, contar a boa história que ele tinha, o convívio dele lá em São Paulo, se ele gostava da cidade, e infelizmente, no momento aí de lazer, de descanso, de férias, né, estava lá com o namorado, virou vítima da criminalidade terrível do nosso país, que esse sim é o retrato da nossa segurança pública, né? Vamos lutar aí por justiça por esse jovem. Para fazer contato com a nossa produção aqui, que nós estamos à disposição de vocês, tá bom?